Continuando a nossa série sobre a graça, hoje eu quero falar sobre decair da graça. Amargura, impureza, desprezo pelas coisas espirituais acontecem por uma única razão: porque nos separamos da graça de Deus. Sempre que falamos a respeito da graça de Deus, algumas pessoas gostam de mencionar o texto de Hebreus 12, o qual diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas essas pessoas não leem todo o texto, que na verdade exorta os irmãos a não se apartarem da graça de Deus. Hebreus 12, a partir do versículo 14. Sem a graça de Deus, a santidade é impossível. Algumas pessoas pensam que a salvação é uma questão de santidade. Mas o Novo Testamento enfatiza todo o tempo que a salvação é somente pela fé no Evangelho. São as boas novas do Evangelho de que os nossos pecados foram cravados na cruz, e a salvação de que somos justificados pela fé, e não por obras da lei. É a fé que Cristo já pagou por todas as nossas iniquidades que nos salva. A nossa santificação é apenas o resultado da nossa fé na obra da cruz. Você precisa ter clareza de que santidade não é o tamanho do seu cabelo, o comprimento da sua saia e nem a maquiagem no seu rosto. Santidade é Cristo. Algumas pessoas fazem tudo isso e, no entanto, possuem o coração cheio de amargura e ressentimento. Como diz o texto de Hebreus 12, tais pessoas não andam em santidade. Sabe o que acontece quando nos separamos da graça? Hebreus 12 nos mostra que sem a graça de Deus não podemos ter paz com os homens e nem seguirem a santidade. Sem a graça de Deus, inevitavelmente vivemos debaixo de ressentimento e amargura. Qual a relação entre separar-se da graça e entrar no ressentimento? Vamos ver. Na verdade é bem simples. Toda pessoa ressentida é cheia de justiça própria. Ela se julga merecedora de coisas boas e quando alguém erra com ela, pensa que tem o direito de cobrar justiça própria. Nós nos separamos da graça de Deus quando nós queremos justiça própria. Somente pode desfrutar da graça aquele que reconhece que não tem merecimento algum. E aquele que reconhece que não possui merecimento nenhum, também não cobra justiça e perfeição dos outros. Uma vez que foi tão generosamente perdoado, ele está pronto para perdoar os outros também. Assim, se estamos na graça, não há lugar em nós para a amargura. O irmão do filho pródigo é um exemplo claro disso. Ele vivia com o coração amargurado. Ele queria justiça própria. O filho mais velho estava tão longe de casa quanto seu irmão mais novo. Ele enxergava a si mesmo como um servo do seu pai e se julgava merecedor das bênçãos. Ele disse: eu nunca desobedeci às suas ordens. Ele era cheio de justiça própria. Eu fico pensando o quanto seria difícil para o irmão mais velho fazer o mesmo que fez o filho pródigo. Cair de joelhos e dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Imagine esse homem que se achava tão responsável caindo de joelhos, enterrando a cabeça no peito de seu pai e dizendo que ele era indigno de ser chamado de filho. É quase impensável. Ele não tinha feito nada de errado. Ele não tinha pecado contra o céu ou contra o seu pai. Ele certamente não podia ver que não era digno de ser chamado filho de seu pai. Mas isso é exatamente o que ele precisava fazer, porque o seu coração não era um com o seu pai. O irmão do filho pródigo tentou ganhar o amor do pai sem saber que já era amado. Por não se sentir amado, ele caiu na amargura e no ressentimento. Toda pessoa cheia de justiça própria se enche de amargura, pois ela pensa que tem praticado todos os mandamentos e mesmo assim não consegue ter a bênção de Deus. A justiça própria é o resultado do nosso desejo de conquistar o amor de Deus. Para ter o seu amor, nós nos esforçamos. Quando achamos que conseguimos, nós enchemos de justiça própria. O problema é que perdemos o favor de Deus quando confiamos na nossa justiça. É o resultado, e o resultado é que nós ficamos ressentidos. Esta é a explicação para a amargura em todos os relacionamentos. Se o marido se esforça para agradar a esposa e percebe que ela não reconhece os seus méritos, ele se encherá de ressentimento. E com certeza, se ela elogiar alguém, ele vai ficar chateado, bravo. Sabe qual é o problema desse marido? Ele faz todas as suas obras para ter o amor da esposa. E ele não se sente amado, mas ele já é amado. Nós podemos aplicar esse mesmo princípio, relacionamento pais, filhos, na igreja. Quantas pessoas que se colocam debaixo da lei querem merecer algo que já é dela, já pertence a ela. O texto de Hebreus 12 diz que a amargura é contagiosa. Uma vez que ela surge, vai contaminar a muitos. Toda pessoa amargurada gosta de compartilhar com os outros as razões do seu ressentimento.
A amargura simplesmente destrói a vida da igreja. Um amargurado que não se sente amado, que não se sente acolhido, ele vai simplesmente contaminar os outros e começar a colocar defeito em tudo. Nenhum lugar vai ser bom para ele, porque o coração dele está cheio de amargura. Ele já é amado de Deus, é amado do Pai, mas ele não se sente amado. E uma vez que há amargura, a próxima consequência é a impureza. Eu tenho visto, na minha experiência como pastor, que nenhuma mulher cai em adultério, a não ser que ela esteja ressentida com o seu marido. Mas a impureza sexual não é a raiz, ela é o fruto. Tudo começa quando a pessoa se separa da graça de Deus. Uma vez que ela sai da graça, ela cai no ressentimento, e do ressentimento vem a impureza sexual. O resultado é que a pessoa pode se tornar como Esaú, que não atribuiu valor nenhum a coisas espirituais. Ele vendeu a bênção de ser o primogênito por um prato de comida. Quanto mais nos separamos da graça, mais nos tornamos naturais e indiferentes às bênçãos de Deus. Esaú é colocado em Hebreus como exemplo de alguém que decaiu da graça. Mesmo antes da graça, mesmo antes da lei, a palavra diz que ele decaiu da graça, porque ele tentou conquistar o amor do pai pela performance, pelas suas obras. Isaac amava Esaú por causa das suas boas obras, mas Rebeca amava Jacó, ponto final. Todas as vezes que tentamos conquistar o amor de Deus por meio de nossas obras, nós caímos na justiça própria e consequentemente, nós decaímos da graça. Sabe o que nos separa da graça? Paulo diz aos Gálatas que nós nos desligamos de Cristo, nos separamos dele quando procuramos nos justificar pelas obras da lei. Estar desligado de Cristo é algo terrível. Isso quer dizer que tudo que Jesus fez não tem mais efeito sobre nós, a cruz não tem efeito. Tudo que Jesus conquistou para nós na cruz não tem mais efeito. Desligar de Cristo significa que não há efeito sobre o seu casamento, sobre as suas finanças, sobre os seus relacionamentos, sobre o seu trabalho. Quando você está doente, você quer que Cristo tenha efeito em você. Se você precisa de direção, você quer que Cristo tenha efeito sobre você. Por isso você não pode depender da sua justiça própria. O que faz com que Cristo seja realmente algo relevante na sua vida é justamente se você confia nele pela fé. As prostitutas, os cobradores de impostos, todos os pecadores que receberam o Senhor Jesus com alegria, todos eles, quando tocaram no Senhor, receberam um milagre. Para eles, Cristo tinha um efeito poderoso. Quando eles receberam do Senhor, não eram perfeitos. A prostituta era prostituta. Zaqueu era um cobrador de impostos, era um ladrão. Ou seja, mas a imperfeição deles não foi impedimento para o milagre. Os pecadores podiam receber o milagre do Senhor, mas os fariseus não receberam nada. Sabe por que eles receberam? Porque eles pensavam que mereciam receber os milagres, uma vez que obedeciam os mandamentos. Na verdade, não obedeciam, mas pensavam que sim. Hebreus 4 diz que há um trono da graça. Se nós chegarmos a ele, receberemos graça para socorro. Sabe qual a condição para chegarmos ao trono da graça? Simplesmente não merecer nada de Deus. Não possuir justiça própria. Se você se acha merecedor, então esse trono não é para você. O problema é que somente a partir do trono da graça que nós podemos receber misericórdia. Se alguém não vier a esse trono, para onde vai? Permanecer em Cristo é permanecer na graça. Em João 15, o Senhor Jesus nos diz que nós temos que permanecer nele. Alguns pensam que permanecerão em Cristo se orarem muito, se jejuarem, se lerem a Bíblia. Queridos, todas essas coisas são boas, mas nós podemos fazer todas elas e ainda estar separados de Cristo. Como nós vamos permanecer nele? Creio que Paulo dá a resposta. Nós permanecemos em Cristo quando permanecemos na graça. Quando decaímos da graça, nós nos separamos de Cristo. Isso, evidentemente, não significa perder a salvação. Alguns pensam que isso faz perder a salvação, mas significa que não desfrutamos do favor de Cristo em nossas vidas. Se nós permanecermos em Cristo e permanecermos na graça, então fica fácil entendermos a promessa do versículo 7, que diz: pedirei o que quiserdes e vos será feito. Queridos, eu penso que essa é uma promessa na palavra de Deus. Não há limite de bênção que a graça pode lhe dar. Se você estiver debaixo do favor de Deus, você pode pedir o que você quiser e você vai receber. Durante esse mês de janeiro, durante 21 dias, nós estaremos imersos na graça. Serão 21 dias de jejum e oração, onde nós estaremos buscando intimidade com o Pai. Eu te convido a fazer parte. Do dia 1º ao dia 21, de meia-noite a meio-dia, nós estaremos jejuando. Estaremos orando na igreja, orando em casa e pedindo esse favor que nós não merecemos. Que Deus te abençoe.